Olá! Desde o ano de 2007, 21 de janeiro ganhou o título de Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Mesmo após 16 anos, os casos são recorrentes. Até junho de 2022, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos registrou, por meio do Disque 100, 3 queixas de intolerância religiosa por dia. E os que mais sofrem são os adeptos das religiões de matriz africana e afro-brasileira. Levantamento feito pela Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde e pela entidade Ileomolu Oxum mostra que 78,4% de pais e mães de santo brasileiros já foram alvo de violência, seja por intolerância ou racismo religioso. Foram ouvidos 255 líderes de terreiros em diversas regiões do Brasil para se chegar a esses dados. O caminho é longo para mudar essa realidade. E para entender mais o que os adeptos das religiões de matriz africana e afro-brasileira sofrem, é que converso agora com o presidente da Federação de Umbanda, Candomblé e Ifá de Mato Grosso, o Babalorixá Pedro Reis Tiairá. Presidente, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse dialogar aqui no Papo, abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre essa questão que ainda envolve a intolerância religiosa no nosso estado. A gente no dia 21 tem essa data que marca o dia de combate à intolerância religiosa. O que o senhor percebeu nesses últimos anos, né? Esse cenário ele se agravou no que diz respeito ao governo que a gente tinha, que fomentava esse tipo de comportamento, ou isso já vem mudando e a gente pôde ver avanços? Primeiramente, agradecer o convite e pedir que nosso Pai Ogum, no dia de hoje, nos salve, nos dê saúde, tranquilidade para que a gente conduza aí, para que esse estado todo tenha paz e tranquilidade. Bom, nós temos umas etapas. No governo, os 2 primeiros mandatos do governo Lula, eu puder falar politicamente, eu vou falar do governo, não dele, mas do que aconteceu para nós religiosos. Nós conseguimos sair do anonimato. Avançamos numa luta enorme nossa para a criação dos fóruns, dos conselhos e estar dando visibilidade para nossas casas por conta dessa intolerância religiosa que nós estamos falando agora. Então, avançamos dali do primeiro mandato do Lula, segundo, a Dilma. No termo a gente conseguiu, mas aí quando entrou este último governo que aí está, é como se tivéssemos jogado um balde de água fervendo e jogou um tampão em cima que a gente não pudesse se aparecer. E aí a gente sofreu muito mais intolerância religiosa institucional, por dentro das instituições, e aí fora, o que acontecia dentro da instituição, parecia que acendia uma labareda lá fora e a intolerância religiosa foi muito. Então nós vimos depredações no Rio de Janeiro, em Rondonópolis, no nosso estado, foi fortíssimo. Em Cuiabá, as questões das escolas estaduais proibidas, nossas crianças de entrar do seu quelê, as nossas casas não poder abrir, aí gente querendo as outras igrejas pentecostais chegar em determinado local porque ela tinha domínio do bairro, queria tentar abafar a situação. Então foi uma luta enorme para a federação, uma luta enorme para o Fórum von St. Pottmann, que são 2 instituições que a gente vem lutando há tempo. Nós temos aí a FENUCI, mas a gente está lutando há tempo para debater, combater essa questão. E a gente vai combater isso através da educação. Se nós não tivermos um espaço dentro da educação, na rede pública municipal e estadual, por enquanto a gente não conseguiu avançar na rede pública estadual. Mas na municipal, no caso de Cuiabá, a gente já avançou, alguns municípios do estado a gente avançou bem com a questão dessas leis, resoluções que a gente coloca à disposição, vai lá e debate com eles essas demandas da situação. O 21 de março agora, para a gente, é um reconhecimento da nossa ancestralidade aqui no Brasil. Nós não estamos vendo ela como uma data que foi colocada, criada assim aleatoriamente. É um reconhecimento de uma luta que a gente está aí há quantos anos? Só da abolição da escravatura já temos quantos anos? Escravizados aqui no Brasil, nós estamos desde o século XV para XVI. E a nossa religião é desde essa época, não é agora na revolução a abolição da escravatura, não é agora neste momento. Nós só estamos falando de tolerância religiosa desde a época em que nossos ancestrais chegaram aqui. Então a gente perpassa para isso. Se a gente voltar lá na senzala, nós tínhamos que cultuar
dentro de um quartinho onde a gente estava trancado, quieto. E houve ainda o sincretismo para poder... Exatamente para isso. E aí quando a gente podia fazer algo mais no final de semana, lá na senzala que eu estou dizendo, o fazendeiro falava, essas negraiadas tá tudo de festa. E não sei como que eles festam desse jeito. Mas, na verdade a gente está fazendo o que? Era o culto da nossa religião para tratar. Não era nem para a gente só cultuar, era para tratar dos nossos escravos que estavam sofrendo, apanhando e tinham problema de saúde. Então a tolerância religiosa para nós vem desde lá. A nossa luta vem desde lá. E aqui quando a gente avança aqui no Brasil com essas 12.288, 7.735, várias dessas leis que tratam específica das nossas questões, é que a gente consegue avançar. Agora, a justiça ainda está falha. Nós temos casos de Rondonópolis que está lá desde 2016 que nunca foi solucionado. Casos de intolerância. De intolerância religiosa, quebrou casa, tacou fogo de santo, matou pai de santo. Várzea Grande, mesma coisa. Cuiabá, mesma coisa. Aí a justiça, quando você vai lá fazer a reclamação, a denúncia, o boletim de ocorrência, quer colocar como injúria. Ora, injúria você pode falar injúria, mas para nós não é injúria, para nós é intolerância religiosa, porque os crimes são diferentes, as punições são diferentes. E isso a nossa segurança, a nossa justiça precisa rever isso. E aí quando a gente tem um Estatuto da Igualdade Racial aprovado, aí tem um plano estadual aprovado, temos um plano municipal da Igualdade Racial aprovado, tem um Estatuto da Igualdade Racial aprovado, e ainda parece que ainda é pouco para a justiça nos enxergar e ver o que está acontecendo em nosso estado. Isso eu vou falar no nosso estado, não vamos falar nem de Brasil, vamos falando aqui só do estado de Mato Grosso. Falar do nosso quintal, né? Do nosso quintal, da nossa roça, do nosso quilombo, da nossa senzala Mato Grosso. Presidente, quando o senhor fala, a gente sofre intolerância religiosa desde a época da senzala, desde a época da escravidão, a gente pode dizer que a intolerância hoje, ela caminha junto com o racismo? Quando você fala racismo e nós falamos intolerância religiosa, ela caminha junto. E deixa. Porque a incompreensão de algumas pessoas de não conhecer o culto, de não nos conhecer, de não saber, e para nós ele está cometendo intolerância religiosa. Ele não vê como que ele vê como uma coisa demoníaca. E aí, para outras pessoas de fora, é racismo. Para nós não é racismo uma coisa, intolerância religiosa é outra. A discriminação também é uma outra situação. Então, quando nós da religião de matriz africana e afro-brasileira, nós olhamos para dentro e falamos, estamos sofrendo intolerância religiosa. Até quando? Será que a gente vai ter que fazer... nunca fizemos baderna, nunca fomos em frente de outra religião, nada. É ter que fazer um manifesto na Assembleia Legislativa, na Secretaria de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, para nos enxergar. Aí a gente vê agora, eu vou dar exemplo que isso está notório, uma hora dessa que ainda vai sair na mídia que eu já vi hoje. Nós temos esse ministro que chegou, fez uma fala, agradeceu, vamos dar exemplo, vocês indígenas existem e é importante para nós. Esse ministro, quando fez essa fala, lembrou de todos os povos, mas não lembrou da gente. E olha que ele é filho de Xangô, e ele é religioso. Então ele não olhou para dentro. Então nós precisamos hoje fazer com que a nossa religião de matriz africana e afro-brasileira saímos de nossa porta, de dentro de nossos quintais, para ir para fora, para a gente defender a nossa religião e mostrar que estamos sofrendo sim intolerância religiosa no estado de Mato Grosso e não é de agora. E a nossa justiça se cala. Aí nós tínhamos um delegado que se diz lá, não coloca lá como injúria. Compare o crime, a punição de injúria e compare o crime que a lei está aí de intolerância religiosa. Primeiro que injúria não é inafiançado. Você vai lá, paga a sua fiança e você sai. E não precisa ser preso em flagrante. E a intolerância religiosa o racismo também é. Então tem que ser preso de imediato. Então a nossa justiça não vê isso. Então prefere para evitar chamar de injúria e não injúria. E nós vamos até o fim, Michele, com essa situação, indo para as câmaras municipais, Assembleia Legislativa, onde tiver que ir, nós vamos para nos defender e dizer o que é de fato uma intolerância religiosa, porque nós sentimos na tela 2 vezes. Presidente, quando a gente
fala da intolerância, o senhor está dizendo, a gente sente na pele duas vezes, o que isso causa no adepto da religião de matriz africana, no adepto da religião de matriz afro-brasileira, né? Qual que é o impacto disso? Nossos ancestrais vieram do continente africano para ser vendido aqui como escravo. Falavam português? Não. Então, por que eles apanharam tanto no Pelourinho? Foi para aprender a falar uma palavra Senhor. Então, quando hoje nós sentimos essa intolerância religiosa, ou alguém nos chama, um negro, uma negra, que tem o seu conhecimento da sua ancestralidade de Senhor, nós estamos sentindo na pele as mesmas chicotadas que nossos irmãos da nossa ancestralidade sentiu lá no Pelourinho. Então, daí para você ter uma ideia do que é que a gente sente quando a gente, de fato, está sofrendo uma intolerância religiosa. A dor que a gente vê quando alguém invade nossa roça, nosso quintal, nosso barracão, nosso iglê, nosso axé e quebre uma quartinha, que é muito importante, tem um significado enorme para a gente. É sagrado, né? É o sagrado da gente. É a mesma coisa que você chegar, pergunta para um cidadão deste se ele tem coragem de chicotear a mãe dele. Não tem. Mas ele não entende o que ele está fazendo, ele está fazendo não só comigo, mas está fazendo com toda a minha ancestralidade. Então, nós continuaremos unidos, falando onde tiver que falar, onde puder dizer sobre a intolerância religiosa que passamos, nós vamos estar. Nós vamos estar com nossas cantigas, nós vamos estar com nossas vestimentas, e nós vamos estar mostrando que nós não somos o que pensa que somos. Qual é a forma da gente se mobilizar, além dos espaços públicos, além das leis que já foram criadas, para que a gente verdadeiramente toque as pessoas que ainda têm uma ideia distorcida do que é essa forma de culto, do que é o sagrado para essas comunidades e que elas entendam o amor que se tem, que ali é a fonte de ligação com o divino. Então eu queria que o senhor dissesse para a gente assim, né, se visualiza alguma forma na condição de federação de fazer essa aproximação. Eu vou responder. Essa aí é uma resposta assim que o que você fez hoje, convidando aqui a federação para vir fazer uma fala sobre intolerância religiosa, é o que nós precisamos. O que a mídia puder trazer um sacerdote, uma sacerdotisa para fazer uma fala, uma orientação, não precisa ser só da intolerância religiosa, não. Para falar sobre uma cantiga, para falar de um orixá, para falar de um baiano, de um boiadeiro. Hoje é dia de Ogum, de baiano e boiadeiro, porque é terça-feira. Então, um é de origem de matriz africana e dois de origem de afro-brasileira. Então, nós temos um vasto, vamos dizer assim, pautas para a imprensa nos ajudar a combater a intolerância religiosa. Esse é um dos espaços. E eu já agradeci e agradeço novamente. E a gente precisa não só a mídia. Que a mídia, quando nos coloca no ar, quando nos dá essa oportunidade, a gente vai ser visto lá na Assembleia Legislativa, a gente vai ser visto lá na Câmara Municipal e alguém vai dizer, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa. Nós temos na Câmara Municipal de Cuiabá um sargento, um vereador sargento, agora não me lembro o nome dele, que é da religião de afro-brasileira. E que também está fazendo o papel dele lá na medida do possível que ele pode. É um cara que a gente, no caso que ele bate o tambor lá, a gente está lá pronto para ajudar ele. Porque, como eu disse, se não tivermos um vereador, que agora a gente já temos, para mexer na Câmara, que na Câmara vá até a educação e vá até a saúde, o que nós, movimentos sociais, religiosos e os conselhos temos, nós religiosos temos de entrar dentro dos conselhos para conseguir espaço para discutir políticas públicas. O que a gente tem aí conseguido através disso, para conseguir atingir e combater a questão da intolerância religiosa, ainda é pouco, porque nós estamos precisando de mais espaço, precisamos estar em mais espaço. A burocracia dos papéis, das leis, que aí vem para dentro do Estado, às vezes não nos beneficia, por mais que a gente tenha amparado. Então a gente precisa discutir isso. O governo precisa nos dar oportunidade, que não tem-nos oportunidade. Nós já tentamos N vezes marcar uma audiência com o governador, desde a sua primeira gestão, não conseguimos.
O prefeito Emanuel Pinheiro também já está no segundo mandato dele, também não nos atendeu. Eu digo atender nós com uma pauta nossa da federação, uma pauta nossa religiosa, que eu quando digo a federação não quero dizer só a federação, quero dizer todas, em nome de todas as casas de matriz africana brasileira, que eles não nos atendem. Porque Mato Grosso hoje conta com quantas casas, presidente? olha, se nós for falar de Mato Grosso, nós estamos acima de 5.000 casas. Isso contando Umbanda, Candomblé, todas as nações. Todas as nações. Então, o que a gente fala? Quando se fala matriz africana e matriz africana, nós estamos falando de todas as nações do Candomblé. E quando a gente fala afro-brasileiro, nós estamos tratando de todas as nações da Umbanda. E aí na Umbanda, hoje tem Umbanda branca, Umbanda Quimbanda, Linha Preto Velho, Boeda, então nós estamos tratando de todas. Então, para não ficar falando Umbanda, Candomblé, GG, FON, Efonjá, Bata e Folha, a gente tem essas duas denominações que cobrem a todos. Então, nós precisamos desse espaço, precisamos estar dentro da Câmara, precisamos que o prefeito nos receba, que o governador nos receba e que o que a imprensa nos tem feito para a gente tem sido válida e de muita importância. Uma cobra um evento aqui, outra cobra outro evento ali, mas isso nos fortalece, nos ajuda muito e mostra para a sociedade quem somos. E não somos o que pensam. E as nossas casas hoje, muitas delas são tombadas como patrimônio cultural. Elas podem receber visita, está aberta para a sociedade para conhecer. Nós temos uma casa que eu acho que, não sei se você conhece, a Casa Caboclo Sete Flechas do Babalorixá Jupirani. de Odé. De Odé. A casa dele é um dos exemplos que eu dou. Eu sou uma pessoa que eu não costumo levar para dentro da minha. Você precisa mostrar vastas casas que nós temos dentro do estado. Não é divulgar uma, tem que divulgar todas, tem que falar em nome de todas. Então a casa do Babalorixá Jupirani é uma das casas que eu dou de exemplo, que é um patrimônio cultural, que está lá. Eu tenho agora o negócio da cultura, incentivo da cultura está lá. E temos lá a casa de Mãe Joyce, no Pedro 90, Mãe Elizabeth, no Cinturão Verde. São casas que estão bem afastadas e que as pessoas não conhecem. Se visitar, vai conhecer como que a gente trata a natureza, como que a gente trata as matas, as águas, que a gente preserva e cuida. Para a gente dói quando você fala não só da intolerância religiosa, mas para nós é uma intolerância religiosa, quando nós temos um espaço sagrado e é invadido por pessoas e deixa lá dejetos e restos e não leva para casa. Aquilo para nós é uma dor que a gente tem, porque é uma intolerância que comete com a gente, que comete com o nosso sagrado. E aí a gente faz esse trabalho também dessas limpezas. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui o nosso bate-papo oficialmente, perguntando da porcentagem da população que se autodenomina ligada, adepta à religião de matriz africana ou afro-brasileira aqui no estado. E o senhor disse assim para mim, a gente tem uma expectativa de que com o novo censo esse número aumente. Mesmo com esse processo desses últimos 4 anos, presidente, as pessoas elas resolveram botar a cara mesmo, ir para essa defesa e não se recolheram novamente por conta de toda essa violência que se percebeu? Ainda não foram todas. Vão ter esse aumento sim, mas ainda não são todas. Porque muitas têm problema com o emprego. Tem problema com o emprego na vida pública, privada, que se ele se autodeclarar quem ele é e dizer quem ele é, ele sofre, pode perder emprego, coisa e tal. Então o cara deixa de dizer quem ele é, da sua religião. Ele cultua, ele vai para dentro do seu barracão, pede agô para o seu orixá, pede agô para o seu santo, mas ele tem que omitir aqui fora por conta da própria situação socioeconômica que ele passa. Mas ainda estamos avançando. Agora, o outro problema que a gente tem também é as pessoas não descer, por exemplo, eu cometo uma infração, uma intolerância religiosa, e aí eu quero denunciar. Aí eu penso 2 vezes. Quando eu sofro, Quando eu sofro, eu penso 2 vezes. Se eu for denunciar, qual a retaliação que eu vou ter em relação à própria pessoa que me cometeu intolerância religiosa? Qual que vai ser a ação que o emprego vai ver quando eu fizer essa denúncia? Como que outras pessoas vão me ver eu denunciando uma pessoa? Então, aí nesse momento as pessoas pensam 2 vezes, e eu aconselho, não se omita, porque esse crime a gente tem que vencer essa barreira de crime que existe nesse país. Precisamos vencer isso. Então não se omita da sua religião, não se humilhe em ocultar, em fazer um boletim de ocorrência para denunciar uma intolerância religiosa. A gente precisa
é, de fato, a sair de porta para fora e dizer: eu sou da religião de matriz africana e afro-brasileira. Presidente, muito obrigada pela vinda aqui ao papo, que a gente possa ter mais oportunidade de conversar. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas conte sempre com esse espaço como um espaço democrático, que vai dar sempre vez e voz para que vocês possam trazer as demandas, as conquistas, os eventos. Tá joia? Ok, Michele, muito obrigado. A Federação de Umbanda e Candomblé Cultos de Ifá de Mato Grosso que agradece, e que nosso pai Ogum, nosso pai boiadeiro, nosso pai baiano, que no dia de hoje te dê força e saúde para você continuar sendo essa apresentadora que você é. Uma dura realidade está sendo enfrentada no mundo: a escassez de mão de obra qualificada. Pelo menos é isso que mostra uma pesquisa feita pela Manpower Group. O estudo mostrou que em 2022 o Brasil superou a média global, apontando um déficit de 81%, enquanto no mundo esse número não passa de 75%. Foram ouvidos 40 mil empregadores em 40 países e 3 em cada 4 empresários relataram dificuldades para encontrar talentos. Em Mato Grosso, o cenário não é diferente. Para explorar melhor esse assunto, é que converso agora com o CEO da Gente em Foco, Paulo Slobosian, especialista em gestão de pessoas e gestão empresarial. Paulo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente fizesse aqui essa conversa a respeito de mão de obra, mercado de trabalho, não só no nosso estado, mas acredito que no país inteiro, né? Vem sendo um assunto recorrente aqui no papo essa preocupação com o apagão de mão de obra qualificada. O que está por trás disso, né? Foi a pandemia que trouxe esse cenário à tona? Qual que é a avaliação que você faz? Primeiro, obrigado pelo convite, tá? É muito interessante a gente poder falar um pouco, né, dessa parte de mão de obra. É uma condição que eu estudo desde menino, eu tenho 40 anos de profissão, então, muito tempo no mercado, e a gente vem acompanhando, né, problemas de mão de obra já há alguns anos. A pandemia só veio agravar esse problema. Então, quer dizer, as pessoas acostumaram a viver com pouco, ficaram muito tempo em casa. O ser humano, ele é naturalmente acomodado, isso a gente, né, que conhece o assunto, tem que viver combatendo a zona de conforto. E quando essa zona de conforto atinge facilidade de alimentação, a cidade de Cuiabá é uma cidade tranquila para se viver, apareceu muitos trabalhos temporários, muitos trabalhos esporádicos, os famosos bicos. Isso também contribuiu para piorar a mão de obra qualificada. Por quê? Eu não preciso me esforçar para conquistar um emprego, eu não preciso estudar porque está cheio de vaga na cidade, e onde eu bater na porta as pessoas vão me aceitar. E o próprio empresário ficou refém disso, que muitos empresários colocaram trabalhos, né, temporários, trabalhos esporádicos, bicos, né, enfim, e isso contribuiu para que a mão de obra se desqualificasse também. A situação, né, que eu costumo dizer que é sociopolítica e econômica, ela vem se agravando a cada dia, porque as pessoas não se sentem mais na obrigação de cumprir horário, respeitar regras, estar sujeitas à subordinação, e quando o empresário precisa, contrata o profissional por uma semana, um dia de movimento, um sábado, né, talvez num shopping, e as pessoas acostumaram dessa forma e não ter mais compromisso. E Paulo, quando a gente fala mão de obra qualificada, porque você disse assim, a gente está acomodado, a gente não estuda, tem também aí um outro ritmo que se foi colocado por conta do surgimento de trabalho remoto, de bicos. Quando a gente pensa em mão de obra qualificada, dizer que aquela pessoa não está apta para aquela vaga porque ela não se qualificou para ela no que diz respeito à educação, treinamento, capacitação, ou a gente vai num outro contexto que é não encontrar mesmo pessoas que queiram ocupar essas vagas no mercado de trabalho? Na verdade, as pessoas qualificadas, né, que estudaram, que se qualificam, porque nós temos aí uma média, segundo pesquisas da Gente em Foco, 32% de profissionais qualificados em Mato Grosso, 68% sem qualificação. Tá? A qualificação vem desde a família, dos pais, né, incentivarem, e também de uma condição de vislumbrar o mercado futuro. Tá? Então, quer dizer, as pessoas qualificadas normalmente não temos problemas com elas. Elas são cientes, elas estão atualizadas e normalmente elas conseguem melhores empregos. O problema são os desqualificados, que, por exemplo, há uma grande estigma no mercado que o profissional que não tem qualificação, ele vai ser vendedor. Né? Então isso vem causando um impacto muito grande
Tanto que a maioria das vagas hoje de vendas a gente não consegue preencher. Tá? Então as pessoas não entendem que para ser um vendedor de qualidade precisa se qualificar, precisa estudar, precisa entender, precisa entender de gente, enfim. Então eu acredito que o maior problema hoje da mão de obra nossa é realmente a falta de qualificação. A gente vem vivendo uma revolução tecnológica também, que vem exigindo cada vez mais desse profissional que está no mercado de trabalho. Né? Se a gente não se atenta para a qualificação, a gente fica para trás, com certeza. O que você vislumbra com esse tipo de comportamento, Paulo, da nossa sociedade, do nosso mercado de trabalho daqui a 10 anos? Porque a gente está vendo que as transformações estão acontecendo muito rápido, né? A gente tem um cenário que é preocupante, ou você acha que dá para reverter isso? Eu costumo dizer que a família, que nem eu coloco numa matéria que eu escrevi, né? A família, né? As pessoas próximas da gente tem que nos incentivar a leitura, estudo e qualificação. Né? Então, quer dizer, meus filhos hoje, eu tive um casamento em São Paulo, e hoje estou casado com uma cuiabana. Os meus filhos de São Paulo eu sempre fui muito rígido, né, na condição de estudo. Hoje todos eles estão muito bem, todos com profissão, e hoje me agradece. Na época eu chorava, pai, mas você cobra muito estudo. Sim, hoje fala, pai, se eu não tivesse cobrado eu não teria essa posição. Então eu acredito que vem muito da família de incentivo e realmente, né, fazer o papel de educador. Muitos jogam esse papel para cima da escola, na verdade a escola ajuda na educação. O que o pai tem que fazer realmente é a educação realmente profunda dos filhos. E você falou muito bem, a tecnologia chegou, a pandemia também ajudou a adiantar essa tecnologia, então quer dizer, novas profissões vão existir. Mato Grosso é o campeão nacional de portaria eletrônica. Os porteiros vão sumir, já estão sumindo, a vaga de porteiro. E ainda tem gente hoje lá na Gente em Foco procurando vaga de porteiro. Eu falei, não, vai estudar, né? Vai fazer um curso, né? Ah, não, prefiro ficar ali tranquilo na cabininha, apertando o botão. Quer dizer, essa situação que as pessoas, né, têm que acordar. Por quê? Vai chegar um momento que, se elas não estudarem, vai ficar muito para trás e a condição de buscar uma qualificação pode ser que não tenha mais retorno, né? Pode ser que fique muito apertado para eles, em termos de tempo e retorno financeiro. Exato. E Paulo, você falou pra gente um ponto que vai lá na raiz do nosso nascimento, que é a família onde a gente está. A gente vê que existe um culto ao mínimo esforço, a gente vê na internet, por exemplo, uma venda de facilidades. Não, você vai fazer faculdade? Para quê? Aqui você ganha tanto. É prejudicial também a gente deixar, por exemplo, as crianças expostas a esse tipo de informação? Eu falo porque esses dias meu filho falou assim, mãe, você tá precisando de dinheiro? Sabe o que você pode fazer? Fazer um vídeo no Kawaii, assim, sabe? Então é uma coisa que vai se implantando, né? Essas facilidades também impactam profundamente no processo de qualificação. Tudo que é muito fácil, eu estava conversando até com a Júlia aí na recepção, nós já, por natureza, somos acomodados. Nós temos um problema de acomodação muito grande. Tudo que é mais fácil é melhor. E o ser humano, né, ele tem um desconforto imenso quando você tira ele da zona de conforto. Estudar, se qualificar, tudo isso, né, toda essa parte de profissionalização dá muito trabalho. Eu já tive épocas que eu dormia 4 horas por noite para fazer, né, projetos, enfim. Só que se você tem essa visão de vislumbrar futuro, ótimo. Agora, se eu não tenho isso dentro de uma cultura familiar, aí é um problema. Então vem os influencers, não falando mal de influencer, pelo amor de Deus, mas, né, isso também contamina a meninadinha nova. Em estudos que nós fizemos, a gente vai, a condição família, que eu acho a principal, não acortar, nós vamos ter uma janela de desqualificados de 15, 20 anos. É muita coisa. E aí, que eu estava até conversando, e toda vez que eu posso orientar pais com filhos pequenos, eu comento sobre a situação. Olha, começa agora a incentivar para o trabalho, para o estudo e para a qualificação. Porque lá no futuro só vai existir vagas para tecnologia, inteligência artificial, robótica, mecatrônica, enfim. São todas essas condições precisam de muito estudo para ser um profissional de qualidade. E com certeza, e num futuro bem próximo, só vai existir pessoas ou profissionais de qualidade
e empresas de qualidade. Os mais ou menos, que eu costumo dizer que mais ou menos é sempre menos, não vão existir mais. E vai ser muito clara aquela divisão de sociedade bem-sucedida e uma sociedade mal-sucedida. Então é o momento de acordar realmente. Família principalmente, né, as pessoas que têm adolescentes aí, as famílias que têm adolescentes, pais e mães que têm os filhos pequenos, tem que focar muito no processo de estudo e qualificação. Quando a gente pensa nessa diferença, você citou um dado para a gente que é super preocupante. A gente tem 38% dos nossos profissionais qualificados em Mato Grosso e a diferença é desqualificada. O que isso causa na nossa organização social, Paulo? Um impacto terrível, né? Porque você vê, você acabou de, né, não só você, como eu já vi o pessoal que a gente tem contato, assim, muito contato da FEComércio, querendo também chegar junto com o governo para trazer famílias de outros estados para cá. E aí vai causar um outro problema, que é o problema demográfico. Nós vamos inchar a cidade com pessoas com outro até tipo de cultura, que o Brasil é gigantesco, o clima nosso é muito forte em termos de calor, e isso pode até causar problema de saúde. Então, quer dizer, pode ser um caso aí terrível de calamidade pública, inclusive começar a trazer famílias de outros estados para cá. E aí vai explodir um outro problema, que é o demográfico. Então eu vejo, né, a saída realmente volta na condição família, né? Família é o mais importante, que tem que partir lá de dentro o processo de qualificação e de estudo, né, de desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje, se a gente parar para pensar no acesso à qualificação, esse acesso é difícil? Ou quem está realmente disposto, quem está aberto para esse processo, ele consegue ter acesso, inclusive, de forma gratuita? Com certeza, com certeza. Existem inúmeros cursos gratuitos na internet. Hoje, né, a internet é um mundo de conhecimento. Segundo especialistas, 99% da informação, né, do mundo, né, do planeta, está dentro da internet. Quer dizer, qualquer coisa que você quiser aprender, tem na internet, sim. Né? E as empresas, tem muita empresa hoje incentivando a parte de qualidade das pessoas. Tem empresas que pagam cursos, pagam faculdades. Quer dizer, a pessoa que tem vontade, a pessoa que quer realmente, com certeza ela vai conseguir qualificação. Lá na Gente em Foco, por exemplo, eu afirmo sem medo de errar, no mínimo 120 vagas abertas. 100 pessoas que tenham capacidade de preenchê-las. Sim, 120 pessoas hoje tranquilíssimas, e tem vaga lá que está há 4 meses aberta, a gente não consegue ninguém para trabalhar. Inclusive hoje foi uma pessoa lá na empresa, eu apresentei 3 vagas para elas. Assim, logo de cara, aí ela falou, é muito difícil, eu queria uma coisa mais fácil. Eu falei, e ela falou, mas olha, eu estou precisando muito trabalhar. Então, é uma coisa muito marcante, as pessoas querem emprego, mas não querem trabalho. As pessoas querem ganhar, mas querem o mínimo esforço. Por exemplo, vendas, que seria uma condição de comissão, a primeira pergunta, na maioria das vezes, que um vendedor faz para nós é quanto que é o fixo. E, na verdade, ele devia se preocupar quanto que é a comissão. Porque o profissional de vendas ele vive de resultados, né? Então há uma inversão também muito forte de valores. As pessoas querem segurança, acomodação, mas não querem se esforçar para ter um futuro garantido. E as pessoas que se esforçam, isso é histórico, eu fiz uma pesquisa, né, que nós fizemos uma palestra motivacional para algumas empresas, e é provado pela história que todas as pessoas que se motivam, que enfrentam as dificuldades, no final são bem-sucedidas. É histórico, isso vem desde quando o ser humano é considerado como gente. E também é histórico, as pessoas que não se esforçam, muito provavelmente não têm um futuro garantido. É aquela velha máxima, que a gente só cresce fora da zona de conforto, né? Sempre, sempre, sempre. A zona de conforto, inclusive a gente já nasce com ela. É um genezinho que vem lá da época da pré-história, onde eu ficava dentro da caverna, eu estava mais seguro. Eu só saía da caverna para caçar. E aqui muita gente hoje, nesse mundo moderno, vive dentro de cavernas. Inclusive no curso de desenvolvimento de líderes que a gente faz, uma das primeiras frases é: líder, saia da caverna. Hoje você tem que ir para cima. Paulo, você falou pra gente de 120 vagas que estão abertas e que algumas delas há cerca de 4 meses. A gente tem uma predominância de que tipo de vaga fica nesse limbo esperando aparecer alguém com qualificação? Tem, principalmente de vendas, tá? E vagas com conhecimento técnico. A gente trabalha para o Hospital de Câncer, que é um trabalho muito bonito que a gente tem lá, e vagas até de enfermagem, vagas técnicas,
as pessoas que chegam lá carecem muito de conhecimento técnico. Só para você ter uma ideia, nós fizemos um processo para 2 advogados, para um escritório famoso aqui da cidade, 162 advogados entrevistados. 160 exatamente repetiram na primeira fase, chamado redação. Aí você imagina um advogado que tem problemas com gramática e ortografia. É o básico. É o básico. Então, 2 passaram com maestria. Mas a gente tem um problema gravíssimo também na área de estudo, né? Na área de educação. A gente percebe que há pouca qualidade também no sistema de estudo. Por isso, novamente, a importância da família em contribuir com essa deficiência nas instituições de ensino, a família contribui para que essa pessoa consiga uma qualidade melhor, né, de aprendizado durante a vida. Paulo, eu queria que, para encerrar esse nosso bate-papo, você, com todo esse know-how que você acumula em gestão de pessoas, gestão de empresas, possa deixar um recado para quem está nos assistindo no que diz respeito a esse ponto que a gente veio e abordou aqui no papo hoje, que diz respeito à necessidade constante de qualificação. Pessoal, a ideia é estudar, ler, se qualificar e, novamente, eu não quero ser redundante, mas a família tem um papel fundamental na qualificação dos seus próximos. Então o conselho do Paulo é: saia da zona de conforto, não deixe a zona de conforto dominar, porque ela é fatal, inclusive no mundo moderno, né? Como a gente comentou agora há pouco, a acomodação vai ser muito prejudicial. Então, família, motivação e vamos ter perspectiva de futuro, pois se a gente ficar sentado esperando acontecer, a nossa perspectiva de futuro vai para o buraco. Então o recado é: vamos para cima, vamos estudar. Eu mesmo, né, leio 3 livros por mês em média, né? Então já li centenas, milhares de livros. Hoje eu pergunto num processo seletivo: quantos livros você lê? Quantos livros você leu? Quais livros esse mês, né? Ler? Não tenho hábito de leitura. Que isso é um problema sério nacional, inclusive, né? Nós não temos cultura, né, de ler livros, não temos essa cultura de aprender a todo momento, né? E isso também vem do incentivo da família. O pai que lê com um filho pequeno, com certeza vai ter um filho leitor também. No nosso canal você confere todo o conteúdo que vai ao ar e pode assistir quantas vezes quiser. Perdeu o papo com ela? Quer assistir de novo a uma entrevista ou reportagem? Tá tudo lá no YouTube. Vai me dizer que você ainda não se inscreveu? Não? Então corre lá e faça a sua inscrição. Assim você não perde nenhum assunto do papo. O Brasil apresenta números crescentes de pedidos de registro de marcas e patentes, de acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Mas apesar da alta, o número de golpes nesse mercado ainda é muito considerável. Você é empresário ou empresária e ainda não registrou a sua marca? Então fique atento a essa nossa reportagem. A marca está entre os mais importantes patrimônios de uma empresa. Quando bem cuidada, pode gerar lucros constantes por meio de exploração direta ou indireta, pois é o principal elo entre negócio e o cliente. No entanto, o mercado de registro de marcas e patentes no Brasil tem registrado números assustadores de casos de golpes e ameaças por parte de pessoas que não medem esforços para extorquir dinheiro usando a inocência e a falta de conhecimento de empresas idôneas. Em Mato Grosso, o cenário não é diferente. Há 18 anos neste ramo, esta empresária relata sobre os principais golpes. Os golpes têm crescido cada vez mais, principalmente no nosso estado de Mato Grosso. Nós recebemos clientes que sofrem com isso, são ameaçados, chantageados, e essas pessoas, essas empresas, utilizam geralmente nomes para induzir ao erro, como uma associação, uma instituição. Vale lembrar que o INPI não entra em contato com ninguém, não envia guia para pagamento. Todo tipo de vínculo é através da RPI, que é como se fosse um diário oficial. Lá ele disponibiliza todas as informações processuais e se você tem procurador no seu processo, a comunicação é feita por ele, os cumprimentos são feitos por ele. Essas empresas têm uma ótima oratória, são convincentes e elas realmente pressionam para que você feche o registro de marca, fazendo você acreditar que tem outra empresa que vai registrar a sua marca. Em segundo momento, elas entram em contato falando que outra empresa registrou a sua marca, sempre
enviando inúmeros boletos, e esses golpes, eles são realizados também a empresas que possuem procurador no processo, que já tem a marca registrada. Eles entram em contato, criam novos tipos de serviços que não existem no mercado. Então a minha dica sempre é, se você for contratar uma empresa de fora, leia o contrato, de cima a baixo, todos os detalhes. Segundo, procure no Reclame Aqui, no Google, perceba a reputação dessas empresas. Terceiro, peça uma segunda opinião. Como o registro de marca é um processo e ele dura mais ou menos 1 ano, você corre o risco de ter que pagar inúmeras taxas que não são verdadeiras. A especialista explica que marca é todo sinal distintivo, palavra, figura ou símbolo visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços em relação a outros iguais ou semelhantes, qualquer que sejam suas origens. Existem segmentos muito similares que facilmente podem ser induzidos ao erro. Então, o registro de marca, ele é a nível nacional e para o segmento específico, tá? Então, você tem exclusividade de usar a sua marca para o seu ramo de atividade. Ninguém pode utilizar uma marca igual, nem muito semelhante, tá? As pessoas têm mania de achar que vão colocar um S, 2 L's, trocar o Y pelo I. Cuidado! Tudo que pode induzir o consumidor ao erro, o INPI vai barrar. Registrar uma marca é a única forma de protegê-la legalmente contra possíveis copiadores da concorrência e de ganhar espaço no mercado. Para isso, a empresa deve procurar o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o único órgão no Brasil responsável por registro de marcas e patentes, e fazer o pedido, que será examinado de acordo com a Lei de Propriedade Industrial e demais resoluções administrativas do órgão. Hoje em dia é cada vez mais indispensável o registro de marca. Tendo em vista que as empresas estão disponíveis através da internet, ao acesso de todos, né? Não só na cidade onde elas estão localizadas, mas em qualquer lugar do país ou até mesmo do mundo, e as suas marcas estão lá expostas. Infelizmente, essa exposição também gera plágio, utilização indevida por terceiros, que podem certamente prejudicar a reputação de um negócio, levando ele ali à falência mesmo. O ano está começando e com ele muitas promessas não cumpridas acabam sendo refeitas com mais peso nesse mês de janeiro. No topo dos desejos geralmente está o cuidado com a saúde e o corpo por meio da prática de atividades físicas, emagrecimento, ganho de músculos e a busca da boa forma. Porém, o compromisso muitas vezes acaba falhando e o que muito contribui para isso é a falta de conhecimento. Alguns erros são apontados por nutricionistas e educadores físicos. Quando o assunto é dieta, os carboidratos são os vilões de muita gente. Seu exagero de fato não é bem-vindo, mas a falta dele também pode ter consequências negativas no corpo. A principal função do carboidrato é a energia. Então, o nosso corpo precisa do carboidrato, né, para ter energia para o nosso cérebro, para as nossas necessidades vitais, né? E nosso organismo precisa do carboidrato. Então, assim, quando a pessoa corta o carboidrato sem o acompanhamento de um nutricionista, o que pode acontecer? Essa pessoa pode ter riscos aí, né, de ter deficiências nutricionais, ter dores de cabeça, queda de cabelo. Para evitar este ciclo, é preciso abandonar a ideia de que o carboidrato não ajuda a manter a boa forma. A profissional orienta: aqueles que desejam perder peso devem procurar um nutricionista. Por isso, né, hoje a gente vem falar da importância de um acompanhamento nutricional, de um plano alimentar adequado, porque quando um paciente chega ao nutricionista, a gente tem toda uma conversa, né? Tem um questionário antes da consulta para conhecer melhor o paciente, conhecer melhor o dia a dia dele, e nessa consulta a gente vai fazer um plano alimentar adequado para aquela pessoa, para o dia a dia dela. Então, assim, a importância de buscar um nutricionista hoje né,
que o nutricionista vai fazer o seu plano alimentar de acordo com suas necessidades, né? Então vai lá montar tudo certinho. E a gente tem que aprender que o carboidrato não é vilão. O que a gente tem que fazer? O que a gente deve evitar? A gente deve evitar aí os carboidratos, né? É simples, que é o quê? O pão, doces industrializados. E colocar na nossa dieta os carboidratos complexos, que são o quê? O arroz integral, o macarrão integral, frutas, né? Então, assim, tentar, né, ter uma dieta o mais saudável possível e evitar os industrializados. Alimentos processados, alimentos ultraprocessados, que são aí os sucos, né, de saquinho, refrigerante, biscoitos, bolacha. Então, evitar esses alimentos e fazer o consumo dos alimentos mais saudáveis. Frutas, legumes, verduras e os carboidratos, né, integrais. Plano alimentar, cardápio bem estruturado, feito por um profissional nutricionista ou médico para definir os alimentos que a pessoa precisa comer, sempre acompanhado de atividade física e, se possível, de um psicólogo para cuidar da saúde mental, nesse processo de emagrecimento, é de fundamental importância para o sucesso da perda de peso saudável. Emanuele conta ainda que os homens têm mais facilidade de perder peso que as mulheres, que muitas vezes têm dupla jornada. Hoje a gente vê que o homem consegue perder peso com mais facilidade que a mulher. A mulher, né, hoje em dia tem duas tarefas, né, não só em casa, mas também fora, no trabalho. Então fica um pouquinho mais difícil cuidar dessa parte da alimentação, né? Porque tem essas duas jornadas. Então, para o homem fica um pouquinho mais simples, né? Um pouquinho mais fácil de conseguir aí manter, né? Emagrecer e manter, né? Essa perda, do que para a mulher. O Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade está montando kits escolares com itens básicos e indispensáveis para que crianças e adolescentes possam ter material novo para o início do ano letivo. E você pode ajudar. Que tal começar 2023 fazendo bem? Saiba como na nossa reportagem. Atualmente, a Legião da Boa Vontade, em Cuiabá, atende 178 crianças de 6 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social e pessoal. Nesse início de ano, a instituição está com a campanha para a arrecadação de kits pedagógicos para as crianças estudarem. A LBV, ela atua nesse segmento, né, dentro do serviço, e é ofertado a todo o nosso público da Criança Futuro no Presente, que é o projeto que nós temos dentro da instituição, ofertado kit pedagógico, onde esse kit pedagógico é voltado justamente para essa criança utilizar já na sua escola, né, na educação básica, não dentro da instituição. Mas assim, todas as famílias que chegam a nós recebem esse kit no início do ano, para que essa criança possa utilizar ao longo do ano todo na sua escola. E diante disso, né, a gente pede sempre o apoio da população, apoio dos nossos colaboradores para que faça essa doação, para que a gente monte esse kit e essa criança possa sair daqui com ele completo. A Legião da Boa Vontade está presente em Mato Grosso desde 1979 e oferece a pessoas de famílias carentes programas socioassistenciais, como Criança, Futuro no Presente e o Vida Plena, visando a melhoria da qualidade de vida de seus atendidos, além de poder prepará-los para a participação efetiva na sociedade. Além dos pequenos, a instituição também acolhe idosos em situação vulnerável a partir dos 60 anos. O centro de convivência ele é um pouco mais amplo, porque aí ele determina outras demandas. Aqui dentro do serviço, né, nós atuamos na seguinte maneira: os idosos chegam a nós, as pessoas idosas chegam até nós, né, fazemos o processo de escuta com eles e em seguida ofertamos o serviço de acolhimento, oficinas, para que eles possam ter um pouquinho possam sair um pouco da questão do isolamento social, que de certa forma é bem latente nesse público. Ao longo de 2023, o calendário de campanhas para auxiliar crianças e idosos é intenso e você pode contribuir com a entidade.
infelizmente, né, a pandemia atingiu a todos os segmentos e na parte de assistência também não seria diferente, né, uma vez que todo o nosso público, todo o nosso atendimento é baseado em doações e as doações de fato caíram bastante, né, houve uma redução e a gente sempre pede o apoio e a colaboração de todos para que possam estar nos ajudando, né, a continuar com o serviço, a continuar com esse segmento baseado nesse quesito que é a doação. Para doar, basta ligar para o 0800 0555 099 ou pelo telefone 3317-3808. O Papo com Ela está chegando ao fim. O meu agradecimento especial a você que esteve comigo até esse momento. E eu quero te convidar para a gente estreitar ainda mais essa nossa relação. O que você acha? Segue a gente lá no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode ajudar a fazer o papo mandando a sua sugestão de entrevista ou de reportagem. O nosso WhatsApp é o 659-9992-1038. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde. Eu espero você. Um beijo e até lá!